Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, hoje, dia 26 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa aqui do site da Folha de São Paulo, cuja manchete é sobre política, emenda parlamentar. Congresso Nacional promete ao STF, Supremo Tribunal Federal, individualizar autores de emendas e votá-las em comissões. Nova cúpula do Legislativo, Câmara e Senado, busca acordo com o Supremo para liberação de verbas que hoje estão bloqueadas por determinação do ministro Flávio Dino. Discussão se arrasta desde agosto do ano passado e amanhã está prevista uma reunião com representantes dos três poderes, amanhã dia 27, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, justamente para tratar sobre esse assunto. Se libera, se não libera, se libera, quais são os critérios para liberar o pagamento das emendas parlamentares. Sobre o mesmo assunto, Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que quase metade das emendas parlamentares para cidades mais pobres do Brasil, esse dinheiro é gasto sem transparência. Prefeituras, fábrica chinesa e organizações não governamentais lideram o ranking dos recursos pagos. As emendas parlamentares movimentaram 150 bilhões de reais do orçamento federal em 5 anos, com protagonismo do Congresso manejando esse dinheiro. Deputados, outra matéria sobre o assunto na Folha. Deputados e senadores reinam sozinhos com verba a municípios de prefeitos aliados. Ainda na área de política, Lula apresenta queda na avaliação de governo e na projeção eleitoral em 8 estados. Aponta pesquisa Quest. Pronunciamentos devem dar margem a questionamentos no pleito de 2026. Ainda sobre política, Congresso Nacional. Líder da bancada evangélica, escolhido ontem, diz que não vai radicalizar, apesar de elo dele com Malafaia, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, e também com o ex-presidente Bolsonaro. Grupo elege, isso a Frente Parlamentar Evangélica, o grupo elege seu novo comandante no Congresso em vitória do ex-presidente Bolsonaro. O outro que disputava, mais ligado ao presidente Lula. Aqui no carrossel de fotos em destaque, na capa aqui da Folha de São Paulo, primeiro vocês podem ver, são essas atrizes. A primeira aqui de preto é a Fernanda Torres, do filme Ainda Estou Aqui. A premiação vai ser no próximo domingo de carnaval. E diz assim a legenda desta foto: Fernanda Torres, ao lado de concorrentes ao prêmio de melhor atriz, chega ao evento que reúne indicados ao Oscar 2025 em Los Angeles. A outra chamada também é na área internacional, não em Los Angeles, mas no Chile. Apagão no Chile. Governo de Gabriel Boric
decreta estado de emergência devido a blackout que deixou o país no escuro. 14 das 16 regiões chilenas estão sem energia. Ainda na área internacional, dias melhores. Nova variedade de arroz emite 70% menos gases de efeito estufa no cultivo. Segundo pesquisadores, espécie se adaptaria ao Brasil com algumas modificações. Pequenas empresas, sorveterias mudam para não entrar em fria no inverno, mesmo com crise climática. Comidinhas e novos canais de vendas ajudam a equilibrar o faturamento. Viagens pelo país. Pecuarista usa distintivo policial para circular junto com o ex-presidente Bolsonaro. Aliado dele afirma que esse adereço, esse distintivo, não serve para simular função de segurança. Governo Lula, exploração de petróleo na foz do Amazonas é criticada por ambientalistas. O rapper Uruan é alvo de busca e apreensão após realizar disparo com arma em São Paulo, afirma a polícia. Vaticano. Papa Francisco passa mais uma noite tranquila, em estado de saúde continua grave, afirma o Vaticano. O pontífice de 88 anos chega ao 13º dia de internação, a mais longa registrada durante o pontificado. A jornalista Mônica Bergamo escreve na sua coluna: pergunte à Casa Branca. Dizem companhia de Trump e Rumble sobre o processo contra Alexandre de Moraes. O bilionário põe 4,5 bilhões na rede para apoiar a luta contra cancelamento. Ministério busca a primeira concessão light de rodovia com guinchos e ambulâncias cobrados pelo uso. O modelo se concentra em trechos com menor fluxo, que exigirão menos serviços do parceiro. Tragédias. Avião do exército sudanês cai em área residencial da cidade de Omdurman e mata 46 pessoas. Outro acidente, não com avião, mas agora com ônibus. Acidente de ônibus na Tailândia deixa 18 mortos e 23 feridos. Os freios do veículo falharam. Economia. A empresa Digeo, que produz a marca de uísque John Walker e também comprou aqui a cachaça cearense, diz que quer caminhar entre o público jovem e feminino para vender mais bebida alcoólica. A Apple, essa empresa que fabrica celular, promete corrigir a falha de reconhecimento de fala que troca o termo racista por Trump. Acionistas da empresa não aceitam a proibição de programas de diversidade. Caixa Econômica Federal. Lucro da Caixa cresce 31,9% e chega a 14 bilhões de reais em 2024.
uma matéria sobre carnaval na área de economia. A Lalaô. Como será o funcionamento dos bancos durante os dias de carnaval? Saiba o que pode ser feito. Política em Brasília, sucessão lá em Brasília, já de olho em 2026. Presidente de agência, o Capelli, prepara candidatura para 2026 e ataca o governo do Distrito Federal nas redes sociais. Ex-interventor, no período em que o Ibanez Rocha, o atual governador de Brasília, foi afastado por conta daquela questão da invasão de Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. O Capelli foi o interventor do Distrito Federal e gostou do cargo e deve disputar a sucessão de Ibanez Rocha. E ele diz que essa página que ele tem na internet, o Capelli, é pessoal. E o que fez o Capelli? Temporariamente, ele anunciou que queria passar uma semana numa casa na periferia de Brasília. E algum morador lá de Ceilândia disse, pode vir para cá. Pois ele passou uma semana convivendo lá com esse morador, na casa alheia, né, casa que o recebeu, e ele todo dia postando, pegando ônibus, postando a condição lá da cidade de Ceilândia, e ele está dizendo que não, que essa página é pessoal, não tem nada de política. Mas a Folha de São Paulo diz que sim, ele é pré-candidato a governador do Distrito Federal e vai enfrentar aí o Ibanez Rocha. Agora em São Paulo, também sucessão, Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que o Rodrigo Garcia, que é o ex-governador de São Paulo, comemora os resultados de pesquisa e fala com partidos já mirando as eleições do próximo ano. O ex-governador de São Paulo aparece com 12% nas intenções de voto, uma simulação aí para o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Deverá enfrentar o Tarcísio de Freitas, caso o Tarcísio for disputar a reeleição, ou porque se fala que o Tarcísio poderá disputar a presidência da República. Sobre remédio, a Folha de São Paulo traz uma matéria hoje, dizendo que até médicos estão usando o Ozempic para emagrecer nos Estados Unidos. Sobre gastronomia, a matéria é sobre essa onda de pistache. O Estadão até trouxe uma matéria sobre isso. Tudo hoje é feito com pistache. Bares e noites, diz aqui a chamada de capa da Folha de São Paulo. No dia do pistache, veja lugares para provar drinks que usam o ingrediente da moda em São Paulo. Hoje tem sorvete de pistache, tem creme de pistache, é a iguaria do momento. No Guia Folha, traz uma matéria sobre restaurantes. O Guia Michelin anuncia suas estrelas no dia 12 de maio em São Paulo. Portugal ganha mais 8 recomendações de restaurantes no catálogo Guia Michelin. Na editoria de cotidiano, a chamada de capa é dizendo que na área policial, policiais viram morte de líder do PCC como brecha para esquema milionário, diz a promotoria do Ministério Público. Empresa, em nome de servente de pedreiro, recebeu 7,6 milhões de reais de uma empresa, uma fintech
Fintechs, essas empresas digitais. Banco suspeito de ligação com o PCC, que é essa organização criminosa que está se tornando a maior empresa ilegal em São Paulo. Esse banco também atua no futebol e com torcida. Ainda na área policial em São Paulo, homem de 57 anos é morto em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. O motociclista armado atira e depois foge sem levar nada. Isso no Jardim Ângela. Prefeitura de São Paulo inaugura o prisômetro, com dados de prisões feitas pela Guarda Civil Municipal. O painel mostra detenções a partir de imagens captadas pelas câmeras do Smart Sam. Na editoria de Mundo, a matéria é dizendo que dirigente do Hamas, que é o grupo terrorista lá da faixa de Gaza, diz que não aprovaria o 7 de outubro se soubesse das consequências. O 7 de outubro foi aquele episódio que os terroristas do Hamas invadiram uma festa que estava havendo na fronteira do lado de Israel, mataram mais de 1.000 pessoas e sequestraram outras 1.000, não é? Foi uma tragédia. E agora o dirigente do Hamas está dizendo que não aprovaria aquela operação se soubesse das consequências. E as consequências a gente acompanhou aqui no nosso primeiro bloco de notícias, mostrando mais de 40.000 pessoas mortas e uma destruição total ali da faixa de Gaza. Na Venezuela, presidente Nicolás Maduro mantém reféns em solo venezuelano. Brasil tem de subir tom, diz a opositora Maria Corina. Sigla de extrema-direita na Alemanha. A AfD readmite políticos expulsos devido a declarações nazistas, em prol dos nazistas, em prol do Hitler. E agora ela está readmitindo dentro do partido esses defensores do nazismo. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E no alto da capa, a manchete é o início da reforma ministerial do governo Lula. Mudanças no primeiro escalão. Lula demite a ministra Nízia Trindade, confirma Alexandre Padilha na pasta da Saúde e deflagra a reforma ministerial. Aqui, tanto o Estadão como o jornal o Globo, vocês poderão notar daqui a pouco, mostram fotos de uma solenidade ontem para lançar uma vacina fabricada aqui no Brasil, e os fotógrafos captaram momentos de constrangimento entre Lula e a ministra Nízia Trindade, que logo em seguida, poucas horas depois dessa solenidade de lançamento dessa vacina, Lula anunciaria a demissão da ministra. Só que a ministra vai ficar no cargo até o dia 6 do próximo mês, que é quando Alexandre Padilha assume a pasta. Mas ela não se revolta com isso porque a ministra Nízia foi indicada pelo Alexandre Padilha para a pasta. E ela não é médica, ela é a socióloga, ela é doutora em sociologia. E na época ela estava na presidência da Fiocruz e foi tirada de lá para ser a ministra da Saúde e não deu certo.
Olha aqui a foto, o dedo em riste, ela falando com o Lula. E o Lula ficou assim meio espantado. Isso na solenidade, poucas horas antes dela ser anunciada a demissão dela. Diz assim a legenda dessa foto: na manhã de ontem, Nízia Trindade participou da última cerimônia no Planalto. Última cerimônia dela, com a participação dela, com a presença de Lula. A despedida teve clima de constrangimento. E é verdade, o discurso dela foi mais de meia hora. Ela já sabia que ia ser demitida, a imprensa que assim, oficialmente não sabia. E ela fez um discurso de meia hora de prestação de contas. Mas diz assim o texto da manchete do jornal O Estadão. Depois de semanas de fritura, Nízia Trindade foi demitida do Ministério da Saúde. Sem uma marca de destaque no atual mandato e com a popularidade em baixa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva queria que a ex-presidente da Fiocruz acelerasse o programa Mais Acesso a Especialistas, lançado em abril de 2024, mas que ainda não chegou a todas as regiões do país. Os partidos do Centrão reivindicavam a saúde, mas para comandar a pasta considerada estratégica e com um orçamento de 239,7 bilhões de reais, Lula escolheu o petista e deputado federal Alexandre Padilha para comandar a pasta. Ao deslocar o ministro que cuidava e cuida até o dia 6 da articulação política do governo, o presidente abre espaço para mudar a área responsável pela relação do Planalto com o Congresso Nacional. O mais cotado para a Secretaria de Relações Institucionais, no lugar de Alexandre Padilha, o mais cotado é o deputado cearense José Guimarães, do PT do Ceará. Hoje, ele é o líder do governo na Câmara. Guimarães, ontem à noite, foi chamado para uma conversa com o Lula. Sobre esse mesmo assunto, o Estadão traz uma matéria dizendo que a presença feminina no governo Lula está cada dia sendo reduzida. Nízia Trindade é a terceira ministra a ser substituída por homem no atual governo. Antes dela já saíram a Ana Mose, que era do esporte, e foi substituída pelo homem. Também teve Daniela Carneiro, que era do turismo, e foi substituído pelo homem. Agora restam no governo Lula, no ministério do governo Lula, 9 mulheres. Área internacional, guerra de Putin. Ucrânia aceita acordo de minerais após os Estados Unidos baixarem exigências. O governo Trump desistiu de receber 500 bilhões de dólares em receitas da exploração de recursos minerais lá dentro da Ucrânia, como compensação pela ajuda militar e financeira que os Estados Unidos deu para a Ucrânia. E aqui a gente diz que não tem nada de graça, que aquela ajuda ia ser cobrada depois. Pois está aí, o Trump estava pedindo 500 bilhões de dólares da Ucrânia para pagar os tanques, os mísseis, as bombas, os helicópteros usados na guerra. Mas agora ele está desistindo de cobrar esse dinheiro, para ajuda militar e financeira,
dos últimos 3 anos. Para quê? Para fazer um acordo para que a guerra se acabe lá na Ucrânia com a Rússia. O acordo faz referência à segurança, mas não especifica qual o papel americano nesse acordo. Com certeza, os Estados Unidos não vão sair desse acordo de mãos abanando, como se diz aqui no Ceará. Ele vai querer alguma coisa para abrir mão desses 500 bilhões de dólares. Dinheiro que foi gasto, dinheiro que foi emprestado à Ucrânia para ser usado na guerra. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa do Estadão é para a inflação. IPCA 15 tem variação de 1,23% e é o maior para fevereiro em 9 anos. Foco de desgaste do governo, alta de preços foi puxada por energia elétrica, mensalidade escolar e o valor do litro da gasolina. Ainda chamada de capa no Estadão é sobre a violência em São Paulo. Criminalidade em São Paulo. Moradores põem placas nas ruas, ali no entorno do Ibirapuera, com alerta sobre assaltos. Tá aqui, ó, aqui a placa. Aqui um cavalete. Atenção, cuidado com os assaltos de celulares. Impunidade aos ladrões. Com privação aos cidadãos. Impunidade aos ladrões, com privação aos cidadãos. Diz ainda, roubos e furtos atingem também usuários do parque. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que intensificou as patrulhas. Ainda sobre a área policial, crime organizado, operação do Ministério Público e da Polícia Federal mira 2 empresas fintechs, empresas digitais, por lavar dinheiro do PCC, do primeiro comando da capital, que está se expandindo, está saindo de São Paulo e se expandindo Brasil afora. Aqui numa entrevista que o jornalista Edson Silva fez com o capitão Wagner, ele disse que esse PCC já chegou no Ceará, já está fazendo um acordo com outra facção, que é o Comando Vermelho. Pois a Polícia Federal e o Ministério Público estão fiscalizando essa ampliação dos negócios do PCC. Um dos alvos da operação é o policial civil Silas Salerno Elia Júnior. Ele é sócio da 2GU, também chama de inglês 2GU, Instituição de Pagamento Limitada. Na área de política, equilibrismo político. O governador Tarcísio de Freitas diz que denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro é forçação de barra. A denúncia da PGR é alvo do governador em entrevista, mas a assessoria lá do Palácio dos Bandeirantes evita publicar o áudio, a voz, a fala do governador com as críticas. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, fica por isso mesmo. Mas o áudio, eles não liberaram o áudio. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Sabia aqui das manchetes do jornal O Globo. Olhem a foto, o clima de constrangimento ontem, nesse evento de lançamento de uma vacina produzida aqui no Brasil, como estavam Lula e a ministra Nízia Trindade, que logo em seguida seria
seria demitida do cargo no Ministério da Saúde. Olha aqui, o Lula olhando para cima, a Anísia Trindade olhando para o outro lado, sabendo que já tinha sido demitido, o Lula já tinha conversado com ela, com certeza. Diz assim a legenda dessa foto: último ato, Lula e Nízia em cerimônia sobre parceria para a vacina da dengue, horas antes da demissão. E esta foto, ela ilustra a manchete de hoje do jornal Globo, também manchete, como a gente viu, do jornal Estado de São Paulo. Diz assim a manchete: da fritura à queda. Lula confirma a demissão de Nízia e abre reforma do governo. O presidente Lula confirmou a demissão da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a substituiu pelo ministro da Articulação Política, o médico Alexandre Padilha, no primeiro movimento de uma reforma ministerial que busca reverter a queda de popularidade e fortalecer o apoio do Congresso, também com vistas às eleições de 2026. Pesaram contra Nízia, a Dias submetida a uma fritura pública, a falta de uma marca do governo na pasta, que teve crises como a alta da dengue em 2024, pesaram contra ela lotes de vacinas vencidos e a falta de visibilidade do programa Mais Especialidades. Agora, o governo volta a ter apenas 9 mulheres no seu ministério, reduzindo a diversidade de gênero, promessa de campanha do petista. A escolha de Alexandre Padilha para a saúde abre espaço em outra área sensível do governo, que é a área de articulação política, deflagrando disputa entre petistas e também entre os partidos do Centrão pelo comando da relação com o Congresso Nacional. Prévia da inflação aponta alta em fevereiro, mas alimentos desaceleram. Mas os preços dos alimentos desaceleram. O índice IPCA 15 foi de 1,23%, ante projeção pouco maior do mercado. Alimentos não dão trégua, mas subiram menos que em outros meses. Política, alvo de fogo amigo, o ministro Fernando Haddad ganha apoio de ministros. Titular da Fazenda vive guerra fria nos bastidores com o grupo do também petista Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, e recebe defesa de ministros que não são petistas, são do Centrão, lá que é o grupo dos partidos conservadores que atuam no Congresso Nacional. Ala oposicionista vence disputa interna para eleger o líder na bancada evangélica, que é a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Federal. Foi eleito Gilberto Nascimento, ele que é do PSD de São Paulo. Ele foi apoiado por deputados bolsonaristas e também pelo próprio Bolsonaro e foi escolhido ontem como novo líder da bancada evangélica. O universitário é baleado por um PM, por um policial militar, após acusação, sem indícios de roubo. Um PM da reserva atirou no jovem Igor Melo de Carvalho na segunda-feira,
no bairro da Penha, porque suspeitou que esse jovem tivesse roubado o celular de uma mulher pouco antes. Igor perdeu um rim e está em estado grave no hospital. O PM, que é da reserva policial militar, mudou sua versão em depoimento e a juíza considerou a acusação totalmente esvaziada. Segundo o PM, ele achou que o jovem era um ladrão. Estava armado, andando armado no meio da rua e atirou no jovem que já perdeu o rim e está em estado grave. É a violência cotidiana de São Paulo. No caderno de esportes, a chamada de capa do jornal o Globo é dizendo que o Vasco pede para entrar em recuperação judicial. Se aceito, o pedido vai escalonar dívidas e dar fôlego à associação, hoje com o controle da SAF, que é uma sociedade anônima de futebol, que é uma empresa que hoje está gerindo os clubes de futebol. Inclusive, hoje nas páginas internas do Jornal Povo, a gente vai saber, o Ferroviário está também aderindo a esse sistema de ferroviário aqui do Ceará, o time, está aderindo a esse tipo de administração do clube. O segundo caderno, que é o caderno de cultura do Jornal Globo, traz uma matéria dizendo que a inteligência artificial usada nos filmes, a saga da inteligência artificial na tela e no Oscar. Os filmes O Brutalista e Duna 2 estão entre os indicados ao Oscar que usaram inteligência artificial. A Academia de Hollywood estuda impor regras sobre o tema. Ainda na área internacional, Ucrânia cede a Donald Trump e aceita que Estados Unidos explorem minérios em seu subsolo, em busca de apoio militar e de afastar os Estados Unidos da Rússia. O governo Zelensky recua e sinaliza aval à proposta de cessar-fogo. Mas, como a gente viu aqui no Estadão, também o Zelensky aceita, mas depois que os Estados Unidos abriram mão de receber 500 bilhões de dólares. A entrevista de hoje exclusiva do Jornal Globo é com a Priscila Matar. Ela é vice-presidente médica da Novo Nordisk Brasil. Ela diz: tratamento da obesidade terá muitas opções. Representante médica da farmacêutica que vende esse Ozempic no Brasil, fala da quebra de patente, redução do consumo de álcool e horizonte de remédio para a doença. Colisões entre aviões e aves triplicam em 14 anos no país. Aeroportos com mais casos de acidente, colisões entre aeronaves e aves estão em São Paulo e em Porto Alegre. Agora vamos para Brasília, capital federal. E o Correio Brasiliense também traz como manchete a demissão de Nízia Trindade. Lula demite Nízia após fritura e dá início à reforma ministerial. Vejam também aqui a foto que o Correio Brasiliense traz. Lula olhando aqui para baixo, batendo palma, e a Nízia
dando um abraço aqui virtual para alguém que está na plateia e ela aqui mandando um abraço com um sorriso, como a gente se diz aqui, com um sorriso amarelo, um sorriso meio sem graça. Diz assim o texto da manchete. Aguardada pelos partidos aliados desde a eleição para o comando do Congresso Nacional, a reforma ministerial do governo Lula começou ontem com a demissão de Nízia Trindade da pasta da Saúde, uma das mais importantes da esplanada dos ministérios. Com o orçamento anual de 239 bilhões de reais, o comando do ministério ficará com Alexandre Padilha, hoje chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo. Cientista e professora universitária na área de sociologia, Nízia Trindade era um dos quadros técnicos mais respeitados do governo e estava à frente do ministério desde o início do terceiro mandato de Lula na presidência da República. No entanto, sua saída foi marcada por intenso processo de desgaste, uma fritura comandada pelo próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que pedia ações de mais visibilidade na saúde. Nízia Trindade ainda participou ontem de manhã de evento no Palácio do Planalto e saiu aplaudida, mas foi comunicada da troca pelo presidente horas depois. Comunicado público, comunicado para a imprensa. Ela certamente já tinha sido conversado com o Lula. Com Padilha em novo cargo, abre-se uma vaga no Palácio, disputada intensamente por lideranças do PT e do Centrão. E o novo cargo é o da articulação política. Sobre essa matéria, que uma foto aqui do Alexandre Padilha, dizendo o seguinte: de manhã, Nízia anunciou no Planalto a esperada vacina contra a dengue. E à tarde, isso foi de manhã, foi onde foi tirada essa foto. E à tarde, soube que seria substituída por Alexandre Padilha. Eu acho que ela já sabia, era pela manhã, porque o clima entre os dois, entre Lula e Nízia, era um clima constrangedor. Ciência na despedida. Brasil fabricará vacina contra a dengue. Ainda na área de política, Bolsonaro nega golpe, Gilmar vê Polícia Federal exemplar. Ministro Tucano do STF afirma que inquérito sobre tentativa de golpe tem todas as provas para a análise. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República com mais 33 pessoas, o ex-presidente da República disse ontem, em entrevista ao Léo Dias, que não houve trama para derrubar a democracia. Você não dá golpe de Estado no prédio, disse ele. E nessa entrevista ao Léo Dias, que também o jornal o Estadão traz nas suas páginas internas, o Bolsonaro disse uma coisa interessante. Disse que ele usa um chip que é colocado na coluna, um chip que libera um remédio por 6 meses para impotência sexual. É uma testosterona. Ele disse isso lá ao Léo Dias e disse que o desempenho dele melhorou foi muito, depois que ele está usando esse remédio que é um chip, que é usado dentro da pele. Voo para a liberdade. 20 araras canidés protagonizaram um espetáculo de cores e emoção ontem na Chapada Imperial. Quem assistiu à soltura das aves no céu do Cerrado
não conseguiu esconder a alegria. Os animais estavam sob cuidado dos cetas até serem devolvidas à natureza, às aves. O Papa Francisco continua internado e, mesmo internado, ele está trabalhando. Ele autorizou a santificação de 2 personagens. Ele disse que logo depois do carnaval ele vai dizer quais são os 2 novos santos considerados pela Igreja Católica. Inflação maior alta para fevereiro, para o mês de fevereiro desde 2016. Crime contra a vida em queda no Distrito Federal. Hoje a chamada está dizendo que o crime está em queda, mas nos últimos 3 dias a a chamada de capa do Correio é só sobre violência no Distrito Federal. Hoje está dizendo que o crime contra a vida está em queda no Distrito Federal, no DF. Números da Secretaria de Segurança apontam redução de homicídios, feminicídios e latrocínios, isso no ano passado, em relação a 2023. Mas há uma preocupante alta nos casos de lesão corporal seguida de morte. Foram 12 em 2024. Pessoas em situação de rua são as maiores vítimas. No CB.poder do jornal, em entrevista nesse podcast, o deputado federal Alberto Fraga, ele que é do PL, do Partido Liberal do DF, avaliou as expectativas para o aumento salarial a policiais e bombeiros. Esse aumento foi pedido pelo governo federal do DF, governo distrital do DF ao Palácio do Planalto, e o deputado também analisou a PEC da segurança. Terror e medo em abuso na Asa Norte. Um morador de rua foi preso ontem, suspeito de tentativa de estupro de uma jovem de 24 anos. A vítima foi atacada quando saía de um bar na quadra 210 Norte no sábado. Ela reconheceu o agressor na delegacia de polícia. Brasília mais triste. Tarsis Victor Pires Campos morreu aos 80 anos. O engenheiro chegou em 1971 à capital federal. Ele será velado hoje, às 8 horas, já está sendo, portanto, no cemitério da Asa Sul. Vítima da fúria do delegado Micael Rocha, que atirou contra ela, a doméstica Ocelina Moura recebeu alta ontem do hospital de base, e aqui está a foto dela ao lado dos médicos e das famílias, todos alegres porque ela recebeu alta. Antes de chamar aqui a capa do jornal Povo, eu lembro para os senhores e as senhoras que hoje nós temos ao meio-dia o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o tema de hoje em discussão é crise ambiental no Brasil e no mundo. E o próprio professor Clésio faz esse convite para você. Veja. E todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Convidamos a todos para nos assistir num debate sobre o tema crise ambiental no Brasil e no mundo. E conosco, para a discussão, está aqui o professor Djalma Brochado, doutor em Direito Constitucional. Aguardo todos a meio-dia. Olá. Na capa do jornal cearense O Povo, a primeira chamada é sobre a editoria de polícia, a área policial, dizendo que membros do CV, que é o Comando Vermelho, é outra facção, é outra, eu chamo de empresa ilegal, mas a linguagem policial chama de facção criminosa, pois membros do Comando Vermelho
foram presos ontem no aeroporto de Fortaleza. Eles estavam vindo do Rio de Janeiro para o Pirambu. Pirambu é o nome que se dá, na verdade o bairro é Nossa Senhora das Graças, porque a igreja de lá é em homenagem à padroeira do bairro, é Nossa Senhora das Graças, mas antigamente se chamava de Pirambu e fica aqui na periferia de Fortaleza. E a manchete do jornal é o assunto do dia, manchete do jornal Estadão, manchete do Globo, manchete do Correio Brasiliense e também manchete do jornal O Povo. Sai Nízia Trindade, entra Alexandre Padilha. Lula muda saúde e abre espaço para trocas em outros ministérios. Presidente Lula enfrenta queda na popularidade e quer melhorar a relação com o Congresso Nacional. Mudanças nesses ministérios podem levar cearense a assumir o ministério. E o cearense aí é o deputado federal, como a gente viu na manchete do jornal Estadão, é o deputado federal José Guimarães, que hoje exerce a liderança do governo na Câmara Federal. Essas duas fotos na capa do jornal O Povo são para ilustrar duas matérias, uma na área de turismo, outra na área de negócios, mas os dois assuntos convergem para o turismo. Essa foto aqui da esquerda é a Orla Marítima de Fortaleza, que só um pedaço da orla. A orla dá aqui uns 3 quilômetros ou mais, mas aqui, olha, aqui é o pôr do sol, é uma foto tirada no final da tarde, ali quase em frente ao Náutico Atlético Clube de Fortaleza, e diz assim: turismo, movimentação turística de Fortaleza no Carnaval, que começa sábado, deve ser 13% maior do que em 2024. Essa projeção é do Ministério do Turismo. E essa outra foto, com esses adereços, máscaras, dizendo que glitter, tiara e serpentina estão entre os itens mais procurados nas lojas do centro comercial da capital pelos foliões. É o pessoal se preparando para o carnaval. Na editoria de economia, a chamada de capa do jornal cearense O Povo é dizendo que a PEC, proposta de emenda constitucional para acabar com a escala de trabalho semanal de 6x1, trabalha de segunda a sábado e descansa domingo, foi protocolada ontem na Câmara Federal. E foi protocolada por uma deputada do PSOL de São Paulo, com o apoio de outros parlamentares. Não é? Apenas protocolada. Quem coloca a proposta para tramitar ou não, quem faz a pauta de votação de qualquer casa legislativa é o presidente. É o presidente. Ela pode protocolar, ela passar 100 anos ali sem sair da gaveta. Como não saem da gaveta, os pedidos de impeachment do Lula, dos ministros do STF, tem uns 70 pedidos de impeachment, estão lá. Só começa a tramitar quando o presidente coloca em pauta. Ele tem essa prerrogativa. A reportagem de hoje do jornal cearense O Povo é também sobre política. Como a cláusula de barreira está reorganizando partidos no Brasil e no Ceará. E se reorganizando, se fundindo para escapar. Porque uma das cláusulas de barreira nas eleições do próximo ano, para que
o partido permaneça constituído, é que ele tem que alcançar um mínimo de deputados federais, eleger um mínimo de deputados federais em todo o Brasil. Se não conseguir, o partido se acaba. Se acaba por quê? Porque não recebe dinheiro do fundo partidário, não recebe dinheiro do fundo eleitoral, não tem tempo de televisão, então se acaba. Porque o que move os partidos não é ideologia não, é o dinheiro que entra. É isso que move. No caderno Vida e Arte, uma matéria sobre a participação das mulheres, das atrizes nos filmes. E aqui a foto de 3 atrizes. No centro, a brasileira Fernanda Torres, Demi Moore também. Histórico de indicações do Oscar revela exclusão de atrizes mais velhas. Neste Oscar de 2025, apenas 15% das atrizes indicadas ao Oscar, apenas 15% tem mais de 50 anos. Os outros são todos de mulheres mais jovens, abaixo de 50 anos. Na editoria de cidades, a chamada de capa é para um assunto que diz respeito aos idosos. Grupo que administra o lar São Gabriel, que é um lar de idosos, esse grupo estava sendo investigado desde 2013. E ontem, como a gente viu aqui, como a gente mostrou na capa do jornal O Povo, essa casa de repouso foi interditada por irregularidades. Antes de passar para a capa do jornal Valor Econômico, veja esse convite que o professor Clésio Arruda faz. E todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Convidamos a todos para nos assistir num debate sobre o tema crise ambiental no Brasil e no mundo. E conosco, para a discussão, está aqui o professor Djalma Brochado, doutor em Direito Constitucional. Aguardo todos a meio-dia. Na capa do jornal Valor Econômico, 3 chamadas de capa no alto da página. Saúde pública. 5 anos após a Covid-19, Brasil segue vulnerável. Chance de nova pandemia é muito grande, diz o médico Vecina. Ainda na área de saúde, inovação na medicina, transformação digital aumenta o acesso à saúde e reduz custos. Essa é o assunto principal do caderno especial de hoje sobre saúde, publicado nas páginas internas do Valor Econômico. A empresa Telefônica, com alavancagem baixa e 6,7 bilhões de reais em caixa, empresa mira aquisições em serviços digitais, diz o seu diretor, o Gebara, que está aqui na foto. Manchete do Valor Econômico. Fechamentos de capital superam número de IPOS na Bolsa de Valores na última década. Também é chamada de capa na área de política. Nízia é demitida e Padilha assume o Ministério da Saúde, mas ele assume só no dia 6 de março. Ela, ministra Nízia, continuará no cargo até lá. Liberação do saque aniversário do FGTS, que estava proibido para os trabalhadores demitidos, vai injetar 12 bilhões de reais na economia nacional se todos os trabalhadores resolverem fazer esse saque. Alívio na inflação de alimentos terá pouco impacto para a baixa renda. Ainda falando sobre saúde, uma matéria aqui sobre robô, utilização de robô na saúde.
E a entrevista é com o médico sul-africano Mark Slack. Ele é da empresa CMR Surgical. Ele disse: não quero um robô que vá apenas para os Estados Unidos atender pessoas que ganham mais de $250 mil por ano. A empresa dele é criadora do robô Versus, um robô modular, menor e mais barato, que já realizou cerca de 30 mil procedimentos desde 2019. E o Valor Econômico foi até lá e fez uma entrevista com ele. Cai a confiança do consumidor americano. Ucrânia fecha acordo sobre minerais com os Estados Unidos e aponta um possível fim da guerra contra a Rússia. Edson, na coluna do Estadão, que é a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota diz o seguinte: a anatomia de uma queda. Nízia escalou crise na saúde em 5 degraus antes de ser demitida. E narra um pouco os bastidores dessa demissão. Mas o que nos chama a atenção é para a situação política aqui do nosso vizinho, estado de Pernambuco. A nota da coluna do Estadão diz que a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, vai se filiar ao PSD no dia 10 de março. O convite, inclusive, já foi disparado a deputados e senadores do partido pelo presidente nacional, o Gilberto Kassab, para que estejam no Recife nesse dia. Como antecipou a coluna, o namoro da governadora, que hoje é filiada ao PSDB, com o PSD de Gilberto Kassab, começou em 2023, quando incluiu em sua equipe do governo a filha do ministro da Pesca, o André de Paula, do PSD. Depois, a governadora Raquel preferiu esperar o PSDB decidir se faria ou não fusão com o PSD, o que não ocorreu. O presidente nacional do PSDB, ex-governador do Goiás, Marconi Perillo, avisou, foi até motivo aqui de um comentário do jornalista Edson Silva, Marconi Perillo desistindo da fusão com o MDB e com o PSD e preferindo fazer uma fusão com o Podemos e com Solidariedade. Então, depois dessa desistência de uma possível fusão do PSDB com o PSD, a governadora agora então resolveu se filiar, sair de vez do PSDB e se filiar dia 10 de março ao PSD. Ao entrar para a sigla de Kassab, ela deixa o selo de opositora de Lula. Por quê? Porque o PSD tem 3 ministérios na esplanada em Brasília. Agora vamos para a página dos editoriais do Estadão. Primeiro assunto tratado em editorial: tudo de graça. Pressionado pela queda na popularidade, Lula faz comício travestido de pronunciamento oficial e oferece tudo de graça a um eleitor que já não se deixa seduzir facilmente pelo seu falatório. Segundo editorial, o inverno da democracia. Ao alinhar os Estados Unidos à Rússia na ONU contra a Ucrânia, Trump dá o tom
da nova era geopolítica mundial. O mundo está mais confortável para os autocratas, o que desafia as democracias remanescentes. Páginas de política. Olha aqui o clima na solenidade de ontem, no Palácio do Planalto, para o lançamento de uma vacina fabricada pelo Brasil, e na qual estavam o presidente Lula e a ministra a ser demitida, Nízia Trindade. Clima de constrangimento nesta foto, captada pelo fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão. Diz assim o título dessa matéria: Lula confirma Padilha na saúde e deve manter articulação política com o PT. O presidente ratificou a saída de Nízia Trindade do Ministério, dando início à reforma na esplanada dos ministérios. Petista José Guimarães é o mais cotado para assumir a relação política do governo com o Congresso. Legenda da foto: Lula e Nízia Trindade, que foi demitida ontem. Cerimônia no Palácio teve clima de constrangimento. A avaliação negativa do governo chega a 44%, diz pesquisa. Mas essa pesquisa não é essa que o jornalista Edson Silva acabou de falar. Essa dá 60% de avaliação negativa. Esta daqui, registrada pelo Estadão, é uma pesquisa da CNT-MDA, que ela foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte e divulgada ontem. Essa que o jornalista Edson Silva falou é da Quest, e os números são piores para o governo de Lula. Ainda nas páginas de política, ex-presidente acusado. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, afirma que a denúncia do Ministério Público Federal contra Bolsonaro e mais 33 é forçação de barra. O governo tira a fala de um áudio, escondeu esse áudio no qual Tarcísio falou isso. O áudio sumiu. O governador vê ainda revanchismo, trechos com críticas à peça da PGR, da Procuradoria-Geral da República, são apagados da gravação publicada na entrevista. E ao lado desta matéria, sobre essa declaração do governador Tarcísio de Freitas, tem uma foto aqui de Bolsonaro com esse jornalista da área de fofoca de novela, fofoca de internet, que é o Léo Dias, é muito conhecido nessa área de celebridades. Pois ontem o Bolsonaro deu uma entrevista para ele. Diz assim: Bolsonaro diz se colocar no lugar de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou ontem se colocar no lugar do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Garantiu que não iria acusá-lo de nada, e na semana passada Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe. Essa denúncia é feita pela Procuradoria-Geral da República ao STF. E essa entrevista aqui foi dada ao jornalista Léo Dias, que é um jornalista dessa área de fofoca. Pois o Bolsonaro, nessa entrevista, está no site do Metrópolis, você pode ver lá, o Bolsonaro fala que está usando um chip, implantou um chip na coluna, debaixo da pele, para tomar
testosterona, que é um remédio, que é uma substância para impotência sexual. E ele diz, lá na entrevista, que melhorou foi muito quando implantou essa testosterona e que ela dura, essa substância dura 6 meses. Então, em 6 meses, ele tem que trocar essa substância que vai agindo no corpo. Outra matéria nas páginas de política. O áudio de agente da Polícia Federal cita Alexandre de Moraes na mira para atirar. Moraes na mira para atirar. Redes sociais. Ele não tem bens nos Estados Unidos, diz Elon Musk, ao sugerir sanções a Alexandre de Moraes. O dono do X, que é o antigo Twitter, e secretário do governo Trump, repercute críticas feitas pelo ministro do STF à Big Tech. O magistrado é alvo de ação nos Estados Unidos. Ação penal contra o ex-ministro Guido Mantega, ação penal por lavagem de dinheiro, uso de dinheiro para uma instituição privada, é arquivada. Isso na Operação Zelotes. E é arquivada por, como chama, decurso de prazo. Ela foi extinta a punibilidade do ministro Guido Mantega, ele que tem 75 anos de idade. Essa investigação, Zelotes, foi deflagrada em 2017 pela Polícia Federal e mirou suspeita de esquema de propinas instalado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no CARF, para beneficiar empreiteiras, bancos e montadoras autuadas pela Receita Federal. O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de lavagem de dinheiro atribuído ao Guido Mantega, ele que era ministro do Planejamento e Fazenda e também foi presidente do BNDES nos primeiros governos de Lula, entre 2003 e 2010. A ação foi arquivada por prescrição. Prescreveu. Na editoria internacional, a primeira matéria é sobre a Ucrânia, que aceita acordo de minerais a serem explorados, jazidas de minérios a serem exploradas pelos Estados Unidos, lá na Ucrânia, e reduziram as exigências para formar o acordo de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. A Casa Branca abandona a obrigação de receber 500 bilhões de dólares em receitas da exploração dos recursos minerais no solo ucraniano. O texto faz referência à segurança, mas não especifica o papel dos americanos nessa área. A Rússia contradiz Trump e rejeita a presença de tropas de paz da Europa. Primeiro-ministro britânico ampliará gastos com defesa. Trump apoia exigências de Elon Musk a servidores do governo americano. Editoria de Metrópole. Operação mira 2 fintechs por lavagem de dinheiro ao PCC. O Ministério Público e a Polícia Federal apontam que empresas usavam contas de laranjas para movimentar os valores. Uma delas tem como sócio
um policial civil de São Paulo que foi preso ontem. Facção está montando instituições financeiras. Agora está expandindo, saindo desse ramo aí perigoso de vender droga, vender arma, vender cocaína. Agora está entrando no ramo de emprestar dinheiro, que é essas instituições financeiras que emprestam dinheiro a juro, expandindo os negócios. Placas ao redor do Parque Ibirapuera alertam os transeuntes sobre o risco de roubo de celular, para a pessoa já ficar ligada daqui a placa. Atenção! Atenção! Roubo em alta. Bandidos solto e privação aos cidadãos, diz aqui a placa que eu estou lendo aqui para os senhores. Segundo o morador, sensação de quem reside no bairro é de que os casos de roubo seguem em alta. Moradores colocaram 8 placas na região, 8 cavaletes desse aqui, como está na foto. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que dados mostram redução de crimes e reforça que é preciso registrar boletim de ocorrência. O Exército Brasileiro expulsa 8 militares por tortura. O Exército Brasileiro expulsou 6 militares investigados por agredir e torturar um soldado nas dependências de um quartel em Pirassununga, interior de São Paulo. O caso ocorreu agora no dia 16 de janeiro passado, no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, unidade militar na qual todos os envolvidos serviam. Trabalhavam lá. Desde o dia 24 de janeiro, a vítima está afastada das funções para tratamento psicológico e físico. As fotos, aqui é porque não tem as fotos dessa... O rapaz, o soldado, ficou todo machucado, de pancada, todo roxo. Mas o Estadão não traz aqui as fotos. Outros jornais trazem as fotos do soldado que foi torturado. Em nota, o Exército diz que um inquérito policial, militar, foi aberto, concluído e já remetido para a Justiça Militar da União. Afirmou que os investigados vão responder como civis ao processo judicial. Ladrões matam homem em ponto de ônibus. Segundo testemunhas, dupla chegou em uma moto para fazer um arrastão no ponto de ônibus na rodovia Raposo Tavares, no Butantã. Voo do Rio para São Paulo faz pouso de emergência. Um voo da companhia aérea Gol, que partia do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, precisou desviar de rota e pousar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana da capital. A mudança aconteceu após a aeronave ativar um plano de emergência. Mais um caso aí de problema na aviação. O Papa Francisco segue em estado crítico, mais estável, e tem reunião em hospital. Mesmo doente, ele ainda está trabalhando. O pontífice foi submetido a uma tomografia computadorizada na segunda-feira. Ontem ele se reuniu com o secretário do Estado do Vaticano. O Papa quer lançar logo depois do Carnaval o nome de mais 2 santos da Igreja Católica.
Governo promete 60 milhões de doses de vacina brasileira contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante, o primeiro contra a doença em dose única, será aplicado somente no próximo ano de 2026 em pessoas de 2 a 59 anos. Basta tomar uma dose, isso contra a dengue. Editoria de esportes. O Corinthians tenta evitar surpresas e aposta no jogo ofensivo para avançar. Após empate por 1-1 no jogo de ida, o Alvinegro recebe no Neoquímica Arena o Universidad Central da Venezuela e precisa vencer para continuar na competição. O time do Santos aperta o passo para lançar a camisa azul. Luta pelo poder. Em resposta ao jogador Ronaldo Fenômeno, a CBF promete uma eleição transparente. O ex-jogador pretende disputar a presidência da CBF e faz duras críticas ao processo eleitoral. A entidade diz que o modelo de eleição é democrático. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Energia pesa e o PCA 15 vai a 1,23% em fevereiro. Com variação, mesmo assunto, com variação de 1,23%, o IPCA 15 é o maior para fevereiro desde 2016. Após carne e café, verduras disparam o preço e pressionam a inflação da comida brasileira. Eleitores de Trump, agricultores, estão apreensivos com o tarifaço. País pode ganhar dinheiro com a economia verde. Quem diz isso é Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente. O ex-ministro diz que o Brasil não é só floresta e que deve mostrar suas soluções climáticas na Conferência do Clima, que é a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Mexida em regra do FGTS vai liberar até 12 bilhões de reais na economia nacional. E essa mexida é porque o governo resolveu liberar, não era permitido, mas resolveu liberar o saque do FGTS para pessoas que já tinham feito isso na data do seu aniversário. Não podia mais tirar, mas agora vai liberar quem tiver um restinho de dinheiro no FGTS, mesmo após fazendo o saque aniversário e que foi demitido, tem que ser demitido, poderá tirar esse dinheiro. E o levantamento do governo é que tem 12 bilhões de reais para esse público. No BNDES, crédito para a indústria supera ao empréstimo para o agronegócio. Tatuadoras especializadas em cobrir cicatrizes estrelaram até série de TV. Raquel e Margarita criaram o Sobre Essa Pele, estúdio que atende clientes que desejam ocultar marcas resultantes de queimaduras, cirurgias mal feitas e até automutilação. E elas trabalham usando a técnica de tatuagem para cobrir essas marcas no corpo. As lições de um franqueador. Eu era amigo, mas virei vilão. Engenheiro chamou ex-colegas de trabalho para assumirem as primeiras franquias de sua marca e não deu certo. Com Supercana, o empresário Eike Batista volta ao setor de energia e lança criptomoeda. Pouco mais de 10 anos depois da derrocada da petroleira OGX,
O empresário anuncia captação para produzir combustível verde de aviação e a pré-venda de cripto EIC. Nas páginas internas do jornal o Globo, o primeiro editorial diz o seguinte: pronunciamento na TV não pode ser propaganda. Lula não violou lei eleitoral ao repetir em rede nacional anúncios já feitos antes, mesmo assim está errado. Guardas municipais, segundo editorial, guardas municipais com poder de polícia são positivas para a segurança. Decisão do STF traz base jurídica à atuação das guardas municipais, mas ela precisa ser coordenada com forças estaduais. Páginas de política do jornal Globo. Alta rotatividade. Lula troca Nízia Trindade por Alexandre Padilha e amplia o histórico de mudanças no Ministério da Saúde em fases de crise do governo. Realmente é uma pasta muito complicada, muito difícil. E o levantamento do jornal Globo, olha aqui quantos ministros já foram trocados nessa pasta da saúde. Desde 2002, o levantamento é desde 2002 com José Serra até ontem, né? Até ontem com a Nízia Trindade. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ministros passaram pelo Ministério da Saúde de 2002 a 2025. Uma pasta difícil. Por isso que há essa alta rotatividade na saúde. Mas com essa saída da ministra Nízia Trindade do Ministério da Saúde, o governo Lula demite a terceira mulher em 2 anos e reduz a representatividade das mulheres no seu governo. O governo passou de 11 mulheres para 9 ministras, apesar de pressão para emplacar nomes femininos em postos da esplanada dos ministérios e também no Poder Judiciário. E a primeira que faz essa pressão é a mulher do Lula, a Janja. É a primeira que faz. Mas com a demissão da Nízia Trindade, o governo Lula já fica no 10º ministro mudando. Olha aqui, outras mudanças, quantos ministros já mudaram agora, do atual governo Lula para cá. Já saiu o Gonçalves Dias, que foi o primeiro a cair. O general deixou o comando do Gabinete de Segurança Institucional em 2019, em 19 de abril de 2023, no início do governo, em 19 de abril de 2023, o Gonçalves Dias já saiu do governo. E saiu após imagem das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostrarem que ele interagiu com invasores durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Nas imagens ele aparece com uma garrafa de água na mão e entregando a um dos depredadores do prédio. Quem também já saiu? Daniela Carneiro. A deputada licenciada deixou o Ministério do Turismo após perder o apoio da bancada de seu partido, União Brasil. Em seu lugar, assumiu o deputado federal Celso Sabino, também do União Brasil.
aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Também deixou o governo Ana Moser, foi demitida do Ministério do Esporte para acomodar o deputado André Fufuca, do Maranhão, indicado pelo PP, Partido Progressista. Assim como aconteceu com a Daniele Carneiro no turismo, o movimento teve o objetivo de ampliar a base do governo, a base de apoio, aumentar os votos do governo no Congresso Nacional, atraindo os partidos do Centrão. Porque é assim, o partido vota no governo se tiver alguma coisa em troca, o toma lá da cá. Se tiver alguma coisa em troca, ele vota. Se não tiver, ele vota contra. Também quem deixou o governo, nesse governo Lula, o Márcio França. O ex-governador de São Paulo foi deslocado do Ministério de Portos e Aeroportos para a pasta de pequena e média empresa criada naquele momento. O intuito foi abrir espaço para o Partido Republicanos, com a nomeação do deputado federal Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos. E o Partido Republicano é o mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem deixou o ministério, não por demissão, mas porque foi nomeado para o STF, foi o ministro Flávio Dino. Deixou a pasta da Justiça e Segurança Pública para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Em seu lugar, entrou o Ricardo Lewandowski, ex-magistrado da Corte, que ele é aposentado, do STF, o ministro Ricardo Lewandowski. O Flávio Dino ganhou visibilidade à frente do Ministério de Justiça e Segurança Pública e passou a ser cotado para o STF às vésperas da aposentadoria da ministra do STF, Rosa Weber. Quem também deixou já nesse governo, ministério, foi Silvio Almeida. Foi demitido após denúncias de assédio sexual envolvendo inclusive a colega dele, a ministra Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial. Em seu lugar, foi nomeada Macaé Evaristo. O ministro Silvio Almeida negou as acusações de assédio sexual e repudiou com absoluta veemência as mentiras, segundo ele, que estão sendo assacadas contra mim, ele disse, assacadas contra ele, Silvio Almeida. E o penúltimo ministro a deixar o governo foi Paulo Pimenta. O petista foi substituído na chefia da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, pelo marqueteiro do Lula, da campanha, o Sidônio Palmeira, em uma estratégia para melhorar a comunicação do governo e reforçar o enfrentamento à direita bolsonarista nas redes sociais. Portanto, e agora ontem, mais uma ministra demitida, a Nízia Trindade deixa o Ministério da Saúde e entra Alexandre Padilha. A ministra Cida Gonçalves afirma ter que deixar tudo, parar a agenda para atender a primeira-dama Janja da Silva. O jornal cita uma gravação em que Cida Gonçalves, o jornal foi o Estado de São Paulo, foi quem deu essa matéria. O jornal cita a gravação em que Cida Gonçalves sugere suspender agendas quando é chamada pela primeira-dama, por Lula ou por Rui Costa. E tem aqui a foto da Cida Gonçalves, com a primeira-dama Janja da Silva. PT e Centrão
disputam pasta de articulação política. A pasta que vai abrir, porque dia 6 de março o ministro Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde. Após o governo confirmar a saída de Padilha das relações institucionais, sigla de Lula, que é o PT, ganha força para indicar o substituto. Ministros de partidos aliados defendem, porém, escolha dos líderes ou do MDB ou do PSD para o cargo de articulação política. No Ministério da Saúde, até o dia 6, continua a Anísia Trindade. Ela continua. Só no dia 6 é que o Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde e abre uma vaga no Ministério das Relações Institucionais, que é o responsável pela articulação política com o Senado, com a Câmara Federal, com os partidos políticos. E na foto que ilustra essa matéria, tem a seguinte legenda: Guimarães ao lado de Gleice Hoffmann, entre petistas cotados. Então, Guimarães do Ceará, José Guimarães, deputado federal do Ceará, e a deputada Gleice Hoffmann, que é presidente nacional do PT, são cotados para assumir o ministério. Também é cotado o Isnaldo Bulhões. Ele é líder do MDB na Câmara Federal. Ele tem o apoio dos partidos do Centrão. Diz assim o texto desta matéria. Com a confirmação do governo de que Alexandre Padilha sairá do Ministério das Relações Institucionais para comandar a pasta da saúde, o PT, Partido dos Trabalhadores e partidos do Centrão, como o MDB, o PSD e o PP, começaram uma disputa para indicar o novo nome que fará a articulação política com o Congresso. A expectativa é que uma definição sobre o substituto de Padilha só aconteça no começo de março, após o Carnaval. Siglas aliadas do Palácio do Planalto veem como mais provável o cenário em que um petista assuma o cargo, sendo os nomes do líder do governo na Câmara, José Guimarães, do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, como os mais cotados para a função. Do grupo de legendas que faz parte da base, um dos nomes mais citados é o do líder da bancada do MDB, o deputado federal Isnaldo Bulhões, ele que é de Alagoas. Integrantes do Centrão, inclusive, com assento na esplanada dos ministérios, tem falado junto ao governo que é importante reduzir o espaço do PT nos cargos que envolvem a articulação. O partido, o PT, já comanda a Casa Civil e tem as lideranças do governo e do Senado no Congresso Nacional. Com essas matérias sobre política, nas páginas internas do jornal Um Globo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Só lembrando a você que logo meio-dia nós vamos ter o programa Gestão Pública, que hoje o tema é muito interessante, é essa crise ambiental, crise climática no Brasil e no mundo. Vale a pena conferir. Agradeço a sua audiência, convido você a continuar aqui com a programação da TV da Transparência e até a próxima oportunidade.